Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. Se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar o time para a 24ª rodada. Tem muita coisa essa rodada aí que vai rolar, Libertadores, né? Clássicos, final de semana. Vai ser uma rodada aí cheia com 9 jogos, só um jogo que não vai valer. Mas, sem muito lero-lero aí, simbora lá pro Pitão. Pessoal, essa aqui foi a pontuação do time do canal, das Banho Mané Cartola, aliás, o único time principal aí do canal, né? Fez 97,67, uma excelente pontuação, podemos até dizer, aquela mitadinha de leve, né? Chegou ali perto dos 100 pontos, a média dos cartolistas ficou em 45, né? Ainda fomos um pouco prejudicados, porque o Cano não jogou, né? Assim, ó, gente, até entendo o Cano, né? Deve ter feito o teste sexta-feira e o resultado foi aparecer no sábado, né, ou no domingo, só depois de fechamento do mercado. Até entendo, tá? Porque o protocolo é 72 horas antes, enfim, o resultado deve ter chego depois. Mas, gente, aqui, ó, eu botei o Vinha, tudo bem. Mas eu coloquei no time de bons baratos do canal o Marcos Rocha, indiquei bastante ele, né? Se o Marcos Rocha tivesse jogado, o Palmeiras segurando o SG aí nos últimos jogos, teria ido muito bem. Pô, e o Marcos Rocha fechou o mercado, apareceu praticamente que ele estava com Covid. Porra, é impossível que um setorista não tivesse a informação, é impossível que o GE, né, o Cartola Globo não soubesse disso. Porra, não, isso aí é complicado demais, pelo amor de Deus, banco de reserva, senão não dá, tá? Mas no mais aqui, realmente, foi boa a pontuação, né? Nossos atacantes foram muito bem, Luciano Marinho de capitão, Vinícius arrebentou, Nenê decepcionou-se, intervalo, Galhardo nem se fala, perdeu o pênalti, né? Vinha, destruiu, desarmou demais, certo? Felipe Jonathan também deu uma decepcionada, mas de maneira geral fiquei satisfeito com o resultado do time, né? Foi aquela mitadinha de leve, vamos vender aí, vamos direto aí para nossa escalação. Mas antes a gente vai dar uma passadinha rápida aqui na Liga dos Youtubers 3, para ver como é que foi a rodada. Os 5 maiores pontuadores da rodada, né, estão aqui. O maior pontuador da rodada foi o Carlos, joga 10 do Laércio, né? Fez 111,92. Forte abraço aí, Laércio. Dicas Milionárias ficou em segundo com 108,76. Canal do Fabinho, tá? Fez 97,73, o terceiro maior pontuador. Forte abraço aí, Fabinho. Stênio Analista fez 97,72. Forte abraço, Stênio. Em quinto lugar, olha a gente aqui outra vez, né? E de volta a gente dá uma beliscadinha entre os 5 maiores pontuadores aí da Liga dos Youtubers. Dás um banho, Mané Cartola. O time principal do canal fez 97,67. Vamos dar uma olhadinha aí no campeonato para ver como é que tá. Vamos lá. Campeonato, quem tá liderando o campeonato ainda é o canal Dicas do Ted, do Murilo, com 1643,17. Em segundo tá o DJ Cartoleiro do Gustavo, com 1605,90. Em terceiro tá o canal Mestres do Cartola, né, com 1570,35. Em quarto lugar tá o canal Leiva do Ronaldo, com 1569,18. E em quinto tá o Cartola do Aladim, do Alan. Forte abraço, Alan. 1565,93. Esses aí foram os primeiros 5 colocados da rodada e do geral da Liga dos Youtubers. E claro, não poderia deixar aqui a seção recado, essa aqui, né? Convidar vocês para participar aí do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br. Tem a descrição, o link é logo aqui abaixo. Site de ligas apostadas do canal, meu, né? Rodada 24 já está aberta aqui com 8 times. Inclusive, tá? A mensal de dezembro, né? Eu vou fechar agora com fechamento do mercado, né? A de novembro aqui já saiu os vencedores, assim também como a 23ª rodada. Se a gente vier aqui, ó, no Mané Cartola FC, tudo junto, Instagram, quem quiser seguir a gente também vai ser muito bem-vindo. Já coloquei aqui, ó, já disponibilizei os vencedores da mensal de novembro. Deu 56 times com R$ 1.260 de premiação. Todos aqui já receberam os seus prêmios, tá? Todos receberam a sua premiação. Assim como também já divulguei os vencedores da 23ª rodada, né? Que deu 108 times, R$ 972, tá? Aqui também todos já receberam um prêmio, né? Só o João Pedro aqui, né? Que eu ainda não consegui entrar em contato. João, entra em contato comigo aí, né? Já sabe o meu WhatsApp. Então quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. É por aqui que a gente bota aqui, ó, os times atualizados. É por aqui que a gente bota os cards de arbitragem, certo? Ó, teve penalidade aqui, ó, Vasco e Ceará. Teve penalidade também no Santos Sport. A gente tá com um índice altíssimo aqui, né, de 50% para mais nas arbitragens, né? É por aqui que eu boto alguns cards que eu acredito que são importantes para a rodada, certo? Então quem quiser seguir a gente no Instagram vai ser muito bem-vindo. Mané Cartola FC tudo junto, inclusive tem também aqui a descrição, um link logo abaixo, certo? E claro, quem quiser participar aqui do Ligas do Mané,
também vai ser muito bem-vindo. É só vir aqui se inscrever, altamente intuitivo, pagamento de cartão de crédito, transferência bancária, tem até o Pix lá, tá? Tem dúvida, me chama aqui no WhatsApp, certo? Na rodada 22 deu 204 times. A última rodada é porque tinha 6 jogos, o pessoal ficou meio acanhado, deu 108. Mas geralmente a média é 150 times por rodada, né? Você aposta R$10 e tem grande chance de levar uma boladinha, né? Melhor do que competir em ligas maiores, onde a chance é bem menor. Beleza? Agora, finalmente, vamos para a nossa escalação aí, usando nosso querido Catimb States, parceiro aí do canal, Catimb States ou stats.com.br, também tem descrição, link logo aqui abaixo. Quem quiser assinar, tá no preço promocional aí do segundo turno, né? E ganha 10% de desconto se botar o cupom Mané Cartola tudo junto, ok? Vamos lá, pontuação, né? Média, conquistada e cedida nas últimas 5 rodadas para goleiro. Os times que mais vêm conquistando pontos com os seus goleiros dentro de casa, o Atlético Goianiense vem conquistando muito ponto, até o Jean pegou o pênalti do Galhardo, inclusive o Galhardo tá muito mal, o Inter tá caindo e o Galhardo tá caindo junto, certo? O Bahia vem conquistando muitos pontos, mas vai enfrentar um Ceará perigoso, que não cede pontos para goleiros adversários fora de casa, costuma fazer muitos gols fora de casa, né? O Galo também vem conquistando bons pontos, e aqui talvez possa ser uma boa, porque o Inter tá num momento ruim, certo? O Inter é o segundo time que mais cede pontos aí para goleiros adversários, o primeiro é o Palmeiras, certo? E por mais que o John ali realmente tenha sofrido 2 gols do Sport, porque na verdade assim, gente, vamos ser sinceros, né? O Santos começou com tudo, meteu 2-0 em 15 minutos de jogo, depois ele deu uma relaxada, a partir dos 20 minutos ali do primeiro tempo, o Sport conseguiu dar uma reagida e foi aí que o Santos tomou 2 gols, né? E claro, daí no segundo tempo, realmente, o time do Santos melhorou novamente e venceu a partida de 4-2, tá? Porque a verdade aqui é como a gente viu aqui, ó, o Sport, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no Sport? Vamos dar uma olhadinha aqui no Sport, ó. São Paulo Sport. O Sport tá com muita dificuldade de fazer gol fora de casa, tá, gente? Tá com uma média de gols como visitante 0,75. E aqui o São Paulo para essa rodada é uma boa opção sim, tanto para goleiro, como para lateral, como para zagueiro, porque tem uma média de gols sofridos de 0,55. Ou seja, é o segundo melhor visitante contra o 13º, é o segundo melhor mandante contra o 13º melhor visitante. Ou seja, o Sport é o 7º, né, pior visitante da competição e tá com uma média de gols muito ruim fora de casa. Se a gente perceber aqui, ó, o São Paulo dentro de casa em muitas oportunidades segurou o SG, certo? Em outras sofreu apenas um gol. É um bom sistema defensivo sim, e o Sport por sua vez vinha a 4 jogos seguidos sem fazer gol. Foi fazer 2 gols apenas contra o Santos. E não é de uma hora para outra de repente que isso vai mudar, tá? Porque queira ou não queira, né, o São Paulo é a 3ª melhor defesa do campeonato e o Sport é o 3º pior ataque, tá? Então já vou antecipando aqui realmente, né, que o São Paulo, do ponto de vista defensivo, para mim é a melhor opção para a rodada. Pode acontecer de ter uma surpresa e sofrer um gol como aconteceu com o Santos? Pode. Mas o retrospecto, né, é favorável para o São Paulo, certo? E o confronto também. Tá? E o Palmeiras vem cedendo aí, ó, muito ponto para goleiro, então o John aqui de repente pode ser uma boa, o JP, enfim, quem for jogar, que existe essa indefinição ainda, né, no time do Santos aí, certo? E depois de Palmeiras e Internacional aí, quem é que mais cede pontos? O Atlético Paranaense. Então quem quiser dar uma arriscada aí no goleiro do Fluminense, que não dá pra saber ao certo quem foi, porque ontem o goleiro do Fluminense pegou demais, tá? Pegou demais, eu tava dando a linha aqui em laterais. Vamos voltar pra goleiros, né? Não, na média básica eu não quero. Vamos pra atletas. Vamos lá, goleiros. Média, né? Goleiro do Fluminense pegou demais, certo? O Marcos Felipe fez uma pontuação excelente, né? Fez 12.2, fez 2 defesas sensacionais, uma mesmo do Claudinho de fora da área, né? Ia ser no ângulo se ele não pegasse, então independentemente do goleiro que for, de repente pode dar certo, porque queira ou não queira, se a gente verificar aqui, ó, o Atlético Paranaense é um dos times que mais cede, como a gente viu ali, ó, pontos para goleiro adversário, tudo verdinho aqui, ó, tá? Muito porque tem uma certa dificuldade de fazer gols fora de casa. Se a gente perceber aqui, ó, nos últimos 5 jogos, fez gols em 3, certo? Cedeu SG em 2. Mas esses 3 jogos que marcou apenas um gol, né? É um ataque que não funciona tanto assim fora de casa, o Atlético Paranaense. Vai ter agora o jogo da Libertadores, não dá pra saber ao certo como é que vai ser agora o final de semana, né? Mas o Fluminense, por sua vez, tá melhorando defensivamente, tá com uma média de gols sofridos como mandante de 0.92. Olha a média de gols como visitante do Atlético Paranaense, 0.64, baixíssima, né? O Fluminense é o 4º melhor mandante da competição. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Fluminense tomou 2 gols do Ceará lá na 17ª rodada. Tinha mantido o SG contra o Bahia na 15ª. Nos demais jogos aqui, ó, sofreu um gol do Santos, um bom ataque. Sofreu apenas um gol do Grêmio, né? Que é um time muito bom, que mantém a posse de bola, né? É um dos melhores elencos aí do país. E ontem passou em branco novamente aqui, ó, o Red Bull Bragantino, né? Então tá conseguindo manter o SG. E por sua vez, como a gente viu aí, o Atlético Paranaense tem uma certa dificuldade de fazer gols fora de casa. Então, queira ou não queira aí, quem quiser dar uma apostada aí no goleiro do Fluminense, de repente aí pode dar certo. Mas verificando aqui, ó, dos times que vão jogar em casa, me agrada muito nessa rodada, tá? O goleiro do Atlético Paranaense, o Everson, tá? Também o goleiro do Santos, independente de quem for.
E o goleiro de São Paulo também, tá? Porque aqui, ó, por mais que o Sport venha cedendo poucos pontos para goleiros adversários nos últimos 5 jogos aí, vem fazendo poucos gols, tá? Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, em SG, vou até atropelar um pouquinho aqui o vídeo. Percebam aqui, ó, o Sport nos últimos 5 jogos fora de casa cedeu 3 SGs, assim como o Internacional aqui, ó. Cedeu 3 também, vejam como é uma boa opção. Inclusive o Galo vem mantendo SG dentro de casa, tá, gente? O Galo vem mantendo SG dentro de casa. Se a gente verificar aqui o retrospecto aqui, ó, além de fazer muito gols, o Galo tem uma média de 2,25 de gols feitos, né, como mandante, e gols sofridos 0,58. O Galo tá muito bem dentro de casa, tá? E o Internacional aqui, ó, por sua vez, ó, tá com uma média de gols sofridos de 1 gol, né, como visitante. Ainda tá entre as melhores defesas, mas piorou muito com a chegada do Abel. Todo mundo caiu o rendimento ali, inclusive o Galhardo, tá? E a média de gols de visitante é 1,08. Tanto é que nos últimos jogos aqui, ó, se a gente verificar aqui, ó, passou em branco contra o Atlético Goianiense, o Galhardo perdeu o pênalti, né? Passou em branco contra o Santos, passou em branco contra o Corinthians. O Inter não tá mais conseguindo fazer gols fora de casa. Tá jogando de maneira retrancada, não tá mais marcando com as linhas altas lá em cima como era o Kudê, tá bem diferente do Internacional, tá? Então o Inter é um time que eu vou colocar um pouco de lado, de repente até o Galhardo também, porque acredito que tem outras opções melhores aí, porque o Galhardo caiu muito de produção. Por sua vez aqui, ó, percebam aqui, ó, como o Galo melhorou dentro de casa. Não sofreu gol do Goiás, sofreu apenas um gol do Fluminense, aquela baga do Caio Paulista fora da área, né? Empatou aqui, ó, de 0 a 0, mas não sofreu gol do Sport, não sofreu gol do Flamengo, que é um bom time ofensivamente, e sofreu apenas um gol do Botafogo aí na 23ª rodada. Então melhorou muito defensivamente dentro de casa, né? E de repente aí o Everson pode ser uma boa sim. Tá ok? Vamos dar uma olhadinha aqui em saldo de gols, né? Dos times que vão jogar em casa, quem é que tá cedendo muito? Atlético Goianiense cedeu 2 e o Fluminense também cedeu 2, tá? Mas dos times que vão jogar fora aqui, ó, o Sport manteve 2 SGs, mas acho que contra o São Paulo vai ser complicado, né? Um dos melhores ataques da competição. E o Palmeiras segurou 2 SG. O Palmeiras melhorou muito defensivamente, tá? Nos últimos jogos aí, se eu não me engano, nos últimos 6 jogos, independentemente se for dentro ou fora de casa e qual a competição que foi, ele só tomou um gol, tá? Mas vai enfrentar um Santos que é altamente ofensivo dentro da Vila Belmiro ali, tem um Marinho, enfim, né? Então, por ser um clássico assim, ó, eu vou ser até sincero, eu vou tentar fugir um pouco aqui, ó, do clássico, tá? Santos e Palmeiras, e do clássico Botafogo e Flamengo. Vou escalar com parcimônia desses times aqui, né? Principalmente aqui, ó, Flamengo, Palmeiras e Santos, tá? O Botafogo não, porque tá num momento ruim, né? Mas vou segurar um pouquinho, certo? Vamos dar uma olhadinha em pontuação média que a gente tava vendo aqui, ó. Dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede ponto aí para goleiro adversário? O Galo. Normal, como eu sempre falo, um time quando é altamente ofensivo, exige do goleiro adversário, né? Todavia o Internacional, como a gente viu ali, né? Tá com uma campanha muito ruim aí fora de casa nos últimos 3 jogos, né? E tá complicado em investir aí no Internacional, né? Apostar no Inter. E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que vem conquistando muito ponto aí? Tadeu tá conquistando ponto mais. Por mais aqui que o Atlético Goianiense não ceda muito ponto, vejo o Tadeu assim como boa opção, porque o Tadeu é um dos goleiros com melhor média fora de casa. Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui em defesas difíceis, a gente vai perceber que disparado o Tadeu é o goleiro que mais vem efetuando defesas difíceis fora de casa. Mas vai enfrentar o Atlético Goianiense e não cede tanta defesa difícil em casa. Quem é que cede muita defesa difícil dentro de casa para goleiro adversário? O Galo novamente, né? Pelo poderio ofensivo dele, né? Então quem sabe, quem quiser dar uma arriscada aí no Lomba, né? Com certeza ele deve ser muito exigido. Agora se vai fazer muito DD ou não, é outra questão, é circunstância do jogo, certo? Mas eu acho que pra DD aí, pelo desempenho aí, o Tadeu fora de casa é uma boa sim. Dos times que vão jogar em casa, quem é que anda fazendo muita defesa difícil? O Santos, e por mais tenha perdido de 2 a 0 pro Sport, né? Deu um apagão ali no Santos, relaxaram 15, 20 minutos e sofreram 2 gols, tá? O Palmeiras é um time que cede uma quantidade considerável de defesas difíceis. Quem são os que mais cedem aí? Bragantino cede muita defesa difícil, tá? Então quem quiser arriscar aí, o Wilson aí de repente pode dar certo, ainda mais se a gente levar em consideração aí, né, que o Curitiba dentro de casa sofre poucos gols, e o Atlético Paranaense novamente aqui, ó. Então o goleiro do Fluminense, independente de quem for, pode dar certo sim, tá? Porque o Atlético Paranaense, além de pontuação, tá cedendo muita defesa difícil também para goleiro adversário, né? E claro, o Jean tá num bom momento aqui, mas aqui é um clássico novamente, né? Mas se tem 2 jogadores desses times aqui, Atlético Goianiense e Goiás, que dá para arriscar, dá para escalar, são os goleiros, tá? Por quê? Porque o Jean está muito bem dentro de casa, é um dos goleiros com melhor média como mandante, e o Tadeu é um dos melhores goleiros com média como visitante. Inclusive é um dos goleiros com maior número de defesa difíceis na competição, tá? Inclusive se a gente vier aqui, ó, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, vamos dar uma olhadinha no Jean, porque eu tava falando do Jean, né? Ó, o Jean tá com uma média de 4.15 jogando dentro de casa, certo? Negativou na 18ª e na 20ª rodada, mas nos demais jogos até que pontuou bem, né? E como a gente viu ali, ele tá com um bom desempenho ali, com uma boa média dentro de casa. E por sua vez aqui o Goiás, ó, não negativou o goleiro nos últimos 5 jogos, tá? Mesmo, né, fazendo gol, ó. Fez gol contra o Ceará, o Praz fez 11 pontos, com 4 defesas difíceis. Fez gol contra o São Paulo,
fez uma DD aqui, o Wolf fez 2.1, tá? Então o Goiás é um time que tá cedendo muito ponto aí pra goleiro adversário. Então o Jean também pode ser uma boa, né? Porque tem a questão ainda da falta, do pênalti, de repente ele pode bater. Aqui eu vejo um goleiro com muita segurança, tá? Por quê? Porque o Wolf tá com uma média de 5.69 e se a gente verificar aqui, ó, né? Filtrar a partir da 14ª rodada aqui, ó, ele é um dos goleiros com maior regularidade, certo? Anda mitando pouco. Por quê? Né? Queira ou não queira, o Foot States aí anda de sacanagem aí com o Volpe e não anda dando algumas DDs pra ele aí. No último jogo, ao meu ver, ele fez pelo menos 3. No mínimo 2 bem claras, mas deram apenas uma, tá? Mas o Volpe é um goleiro de muita regularidade. E como a gente viu aí, ó, tirando o último jogo aqui, ó, que negativou o João Vitor, né? Que fez aqueles 2 gols agora, o Sport vinha cedendo muito ponto aí. Por quê? Pela dificuldade de fazer gol fora de casa e vai enfrentar um time que se defende bem, tá? Então acredito que o Volpe realmente é uma boa opção sim pra rodada, certo? Ceará ataca bastante, o Douglas está com um bom desempenho dentro de casa, mas nessa questão de goleiro ser exigido, eu prefiro o Tadeu. O Tadeu está com uma média de 7.27 jogando fora, está muito bem jogando fora de casa. E se a gente verificar as pontuações fora de casa do Tadeu, estão muito bem. Errou no último jogo, errou que não valeu pro Cartola, entregou ali pro Jean-Pierre aquela bola. Paciência, mas é um goleiro que vem fazendo muita defesa difícil aqui, ó. 3 defesas difíceis na derrota pro São Paulo, uma defesa de pênalti na derrota pro Bragantino, né? Segurou esse dia contra o Botafogo com 4 DD, deu uma mitada sensacional, 20.6. Então tá pontuando muito bem fora de casa assim o Tadeu. E vai enfrentar um Atlético Goianiense aí, ó, que nos últimos 3 jogos cedeu pontos para goleiros adversários. Certo? O Atlético Goianiense não joga bem dentro de casa. Apesar de ser um clássico, tudo bem, né? Mas o Tadeu aí em termos de defesa difícil tá valendo a pena. O Everson de repente pode valer a pena, porque por mais que ele tenha uma média de 2.93 jogando em casa, tá? E oscilar um pouco aqui, ó. Queira ou não queira, ele vai enfrentar um Internacional que não vem bem. Desde a saída do Cudê, vejam só, olha só o Internacional. Cedeu pro John na 21ª rodada 16.3. Cedeu aqui, ó, pro Jean na última rodada 15.5. Tá, o Internacional não tá bem, tá acontecendo alguma coisa no Inter com a saída do Cudê ali, abalou a estrutura ali, né? E quando se perde vestiário, quando, né, tá acontecendo alguma coisa ali que eu não sei dizer ao certo o que pode ser, tá? Então eu vejo alguns goleiros aqui como boas opções na rodada assim, como a gente viu ali, ó. Tadeu realmente está com desempenho muito bom fora de casa. Volpe tem uma média muito boa de casa. Jean está bem na competição. Aqui, independente se for o John ou se for o JP, vejo como boa opção sim. Por mais que o John tenha sofrido esses 2 gols aqui, ó, a gente vai verificar que o Palmeiras aqui negativou apenas o Jean naquele 3-0 na 18ª rodada. E por ser um clássico, eu costumo dizer que clássico geralmente o goleiro tem chance de brilhar, tá? Percebam, o Palmeiras vem produzindo muito, tá? Tá bem defensivamente, tá atacando demais. Com certeza, independentemente se é o John ou o JP, deve ser bem exigido na rodada com toda certeza. Vamos dar uma olhadinha aqui em defesa difíceis, vamos ver quem é que tá liderando aqui. Desculpa, pessoal. Ó, vejam como o Jean é o goleiro com o maior número de defesas difíceis. Depois vem o Wilson, em terceiro Tadeu, em quarto o Volpe, tá? Inclusive vamos dar uma olhadinha no Wilson, tá? Porque o Wilson tem uma média de 5.15 dentro de casa, vinha oscilando nos últimos jogos, mas queira ou não queira, o Curitiba é um time que não é de sofrer tantos gols assim fora de casa, tá? Dentro de casa, quer dizer, tem uma média de gols sofridos como 0.82 e queira ou não queira, o Bragantino tem uma média de gols como visitante de 0.92 gols feitos. Percebam aqui, ó, tomou 2 do Santos na 16ª, mas o Atlético Goianiense não fez, né? O Fortaleza não fez, o Inter fez apenas um gol e de pênalti, certo? Então é um time que não faz muito gols em casa, mas também não sofre tantos gols assim, tá? E vai enfrentar um Bragantino que é altamente ofensivo, mas passou em branco no último jogo. Quem quiser dar uma arriscada aí no Wilson, né? Que geralmente o Wilson costuma brilhar quando é exigido, de repente pode valer a pena. Mas é um goleiro de certo risco, acredito, para a rodada aí, com maior segurança. Quem sabe aí, de repente aí o Tadeu e o Jean, por ser um clássico, o Tadeu é o Jean porque é o goleiro com maior número de difíceis e tem uma boa média dentro de casa, e o Tadeu tem uma boa média fora de casa e é o terceiro goleiro com maior número de defesas difíceis. O Volpe com certeza aí, ó, se tiver que apostar em SG de alguém aí nessa rodada, tá? Eu acredito realmente que o São Paulo tem uma grande possibilidade, assim como o Grêmio também, tá? Eu tive dando uma pesquisada nos últimos 5 jogos em Porto Alegre, tá? Foram 5 vitórias do Grêmio, nenhuma do Vasco. O Vasco não viu um bom momento, tomou 4 ontem em São Januário do Ceará, certo? E deixa eu ver, 1, 2, 3 desses 5 jogos passou em branco em 3 oportunidades, tá? E o Grêmio dentro de casa sempre é muito bom defensivamente, de repente pode valer a pena, tá? Então veja alguns bons goleiros para rodada, sim. Tá? Até mesmo o Cavaleiro aqui, por ser um clássico, possa ser bem exigido, né? Mas eu acredito assim que em termos mais de segurança, principalmente por causa das médias e das defesas difíceis, tá? O Volpe, o Tadeu e o Jean, para mim, são as melhores opções aí para a rodada, certo? Claro, correndo um pouquinho por fora o Everson aqui, por causa do momento que vive o Internacional, tá cedendo muito ponto para goleiro, não tá fazendo gol, não fez gol nos últimos 3 jogos
fora de casa, certo? O John, porque o Palmeiras vem cedendo muito ponto para goleiro adversário, vem exigindo muito dos goleiros, vai ser um clássico, né? Geralmente goleiro em clássico tem chance de brilhar. E claro, o Marcos Felipe, como a gente viu ali, porque o Atlético Paranaense cede ponto demais para goleiro, tá? Então vejo algumas boas opções sim para a rodada, né? Mas nesse momento, vamos dar uma olhadinha aqui na escalação. Vamos vender o time todo, né? Eu já tinha vendido, mas voltou, tá? Nesse momento aqui eu vou arriscar, tá? Queira ou não queira, é um goleiro que está tendo muita regularidade, tá? É o Volpi, certo? Eu vou escalar o Volpi, né? Pensando mais em SG, mas queira ou não queira, ele é um dos goleiros com maior número de defesa difícil. E assim, goleiro você escala na confiança. E queira ou não queira, eu vejo os goleiros do Campeonato Brasileiro e um dos que mais, se não for o que mais transparece segurança é o Volpi, tá? Um goleiro bem elástico, um cara bem ágil, né? Pode ser que o Sport fure o SG de São Paulo? Pode, mas se manter o SG tem tudo aí pro Thiago Volpi ir bem, tá? Queria ir muito com o Tadeu, tá? O Tadeu tá com um desempenho muito bom jogando fora de casa, mas eu olhei aqui no histórico aqui e me assustou, tá? Nos últimos 5 jogos, no clássico, né, Atlético Goianiense e Goiás, um mando de campo do Atlético Goianiense, do Dragão, foram 4 vitórias, o Atlético Goianiense e uma apenas do Goiás, sendo que o Atlético Goianiense fez gol em todos os jogos, mais, tá? E deixa eu ver, nos últimos 3 jogos, mais de 2 gols, tá? Então isso aí me assustou um pouco aí, mas eu queria ir muito com o Tadeu, porque o Tadeu tá com um grande desempenho fora de casa. De repente na live aí a gente vai pensar, inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu até esqueci de falar, né? Fortaleza e Corinthians não vai valer para a rodada, vai ser quarta-feira agora de maneira antecipada. Então a rodada vai começar sábado às 17 horas com o clássico Botafogo e Flamengo. Certo? Então o mercado fecha às 16 horas. Então nós vamos fazer uma live ao meio-dia, tá ok? Meio-dia live, pra gente decidir até lá. Eu posso de repente botar o Tadeu. Vamos ver como é que vai ser os jogos da Libertadores, como é que os times vão suportar, certo? Vamos lá pra nossa dupla de zaga e vamos trocar aqui goleiro, casa fora os últimos 5 jogos, né? Em termos de pontuação média. Pontuação média conquistada seguidas para zagueiros nas últimas 5 rodadas. Quem vem conquistando muito ponto aí, né, para zagueiro nas últimas 5 rodadas é o Fluminense, tá? O Fluminense anda pontuando muito bem. E o Galo também, tá? O Galo também, Internacional, vem cedendo muito, como a gente viu ali. 3 jogos sem fazer gols fora de casa, tá? E os zagueiros do Galo pontuam bem dentro de casa, assim como os zagueiros do Fluminense também. Se a gente verificar aqui, ó, vamos botar aqui, ó, zagueiro, certo? Defesa difícil, zagueiro não faz. Vamos para pontuação média, certo? Vamos lá dar uma olhadinha aqui. Ó, o Hever, por exemplo, o Hever tem uma média de 4.56 jogando em casa, certo? E nos últimos jogos vem pontuando bem. E mesmo perdendo o SG, tá? Que está sendo raro, o Galo está conseguindo manter o SG em maioria dos jogos dentro de casa, ele ainda costuma pontuar bem. Vamos dar uma olhadinha no adversário Internacional. Olha só o Internacional como vem cedendo pontos para defensores adversários. Claro, não está fazendo gols nos últimos jogos, né? Então sim, os zagueiros, né, do Galo pode ser boa opção. Prefiro o Hever, né, porque o Hever tem um desempenho melhor dentro de casa do que o Igor Rabelo. Por exemplo, se a gente olhar o Igor Rabelo aqui, ó, 4.11 fora e 11.99 em casa. Então ele tem um desempenho melhor fora de casa. Por isso a minha opção aí indicar o Hever, tá? Outro zagueiro realmente que vem pontuando muito aí dentro de casa é o Lucas Claro, certo? O Lucas Claro tá com uma média de 3.99, certo? Veja só, vem pontuando muito bem e assim como o Hever, mesmo perdendo SG não negativa, te entrega alguns bons pontos, tá? Por que eu tô falando isso? Porque SG tá complicado, né? Você tem que escalar pensando no SG. Dá pra tentar? Dá pra tentar, mas você tem que optar por zagueiros que estão entregando algo mais, certo? E queira ou não queira aqui, o Atlético Paranaense é um time que vem cedendo muito ponto aí pra zagueiro, gente, ó. Percebam só negativou o Chico aqui, ó. Nos demais jogos vem cedendo ponto demais, né? Enfim, é um time que cede muito ponto. Matheus Ferraz tá com poucos jogos, mas os poucos jogos que jogou foi muito bem, certo? Foi muito bem. De repente, quem quiser optar aí no Matheus Ferraz, mas eu acredito que em termos de desarmes, né, e até mesmo na bola aérea, adversário aí para chegar na área e fazer gol. Inclusive o Lucas Claro já tem 5 gols, não no campeonato, mas no ano todo. É um zagueiro artilheiro. De repente aí o Lucas Claro pode dar certo, tá? Então vejo sim, jogando em casa aqui com muita propriedade os zagueiros do Fluminense e os zagueiros do Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro, claro que vai ter um jogo complicado com o Internacional, que mesmo mal é um grande time, certo? E o Furacão, queira ou não queira, tá mal jogando fora de casa, tal, tá mal, mas é um time que costuma incomodar, né? Surpreender. Tanto é que no retrospecto aí, ó, Fluminense e Atlético Paranaense, nos últimos 5 jogos no Rio de Janeiro, foram 1 vitória do Fluminense, 2 empates e 2 vitórias do Atlético, tá? Então só tomem cuidado com isso. E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que anda cedendo muito ponto aí pra zagueiro? O Sport. E aqui eu vejo com muita propriedade os zagueiros do São Paulo, por causa daquela questão do SG, certo? Então vejo sim como boa opção aí para a rodada
tanto o Diego quanto o Bruno Alves. Prefiro o Bruno Alves porque tem médias melhores dentro de casa, uma média de 3.38 jogando em casa. Percebam aqui, ó, que o Bruno Alves é outro zagueiro que traz uma certa segurança, né? Tem regularidade. E se a gente verificar aqui, ó, o Sport aqui, ó, mesmo tirando a SG do Santos, cedeu bons pontos. Olha só a quantidade de pontos que o Sport cede. Uma enormidade, não negativou o zagueiro ainda jogando fora de casa. Então vejo o Bruno Alves como uma boa, assim como o Diego também, né? Para quem não tiver muita cartoleta, o Diego um pouquinho mais barato, de repente aí pode dar certo. O Diego tem uma média de 2.45, né? E também vem com uma certa regularidade dentro de casa, né? Então vejo assim, as melhores opções defensivas, né, para zagueiro: São Paulo, Fluminense e Atlético Mineiro. E qual é um time que não vem pontuando muito aí com seus zagueiros dentro de casa e vai enfrentar um Vasco que não tá mal, mas eu sou obrigado a indicar? É o Grêmio. Por quê? Porque se a gente vier aqui, ó, e voltar aqui embaixo e colocar média básica, não tem como deixar ele de fora. Se realmente ele for pro jogo, tá? Zagueiros. É o zagueiro com melhor média básica da competição. É o Pedro Jeromel. Uma média básica de 2.56. Ou seja, ele te entrega de 12 a 3 pontos, mesmo perdendo SG. Certo? Tá com uma média de 5.42 jogando em casa. E perceba só, o Jeromel é sensacional dentro de casa. Ó, os últimos 3 jogos, olha as pontuações dele, mesmo perdendo o SG em toda oportunidade. Vai enfrentar o Vasco da Gama, que não cede tanto ponto assim para zagueiro? Não cede. Mas não tá bem na competição. E aliás, ó, já cedeu mais pontos, né? Só negativou o Heron. É outro time também que vem mal jogando fora de casa. Deixa eu dar até uma olhadinha aqui no confronto. O Grêmio é o sexto melhor mandante, o Vasco é o nono melhor visitante. O Vasco joga melhor fora de casa do que dentro de casa, mas está com uma média de gols como visitante de 1.17 e o Grêmio média de gols sofridos de 0.83, certo? O Grêmio vem sofrendo muitos gols dentro de casa. A razão de eu estar indicando o Jeromel é porque ele é o zagueiro disponível para rodada com melhor média básica. Para quem não sabe o que é média básica, tira gol, assistência e SG, é o que sobrar, é a pontuação básica do jogador, certo? E o Vasco, por sua vez, aqui, ó, vem fazendo desde a 19ª rodada, nos últimos 3 jogos, gols fora de casa. Antes não vinha fazendo, mas vai enfrentar um Grêmio que geralmente, dentro da arena, né, costuma impor seu jogo, tem posse de bola de 60% a 70%, né, não deixa o time adversário jogar muito, certo? Então vejo sim como boa opção sim o Pedro Jeromel, certo? Até mesmo, tá? Quem for jogar, porque o Kahneman tá com essa questão aí, já faz tempo que anda com desconforto muscular, não joga, tem que ver Libertadores hoje. Se jogar ali, deixa eu dar uma olhadinha aqui, zagueiro, o David Braz também é uma boa, tá? David Braz tem uma média de 5.51 jogando em casa, é um cara muito regular também, pode ver, ó, e ele anda fazendo gol dentro de casa, tá? Nos últimos 3 jogos dentro de casa, andou fazendo gols, né? Então David Braz vejo como uma boa opção também. Tem muito zagueiro aí pra rodada, tá? Teve rodadas piores pra zagueiro, mas acredita aí, ó, e o Diego, Bruno Alves são boas opções para a rodada. O Ortiz, né, para desarmes, né, até mesmo porque faz gol. O Lucas Claro, a mesma coisa, desarma bem também, faz gol, pode ser uma boa para a rodada. Os zagueiros do Galo pode ser uma boa, prefiro o Hever, tá com uma média melhor. Pedro Henrique aqui do Atlético Paranaense tem um bom desempenho, tá bem regular. Sabino bate pênalti, é um zagueiro que te traz algo a mais, mas as melhores opções juntamente com São Paulo para mim e Fluminense tá aqui, ó, Pedro Jeromel e David Braz, tá? Então, para mim, os zagueiros do Fluminense, do Grêmio e do São Paulo são as melhores opções para essa rodada, tá? Correndo um pouquinho por fora, né? De repente, um zagueiro ali do Galo, porque o Internacional tá muito mal. Nesse momento, eu vou ser sincero, eu vou com o Pedro Jeromel. Não tem como não escalar um zagueiro que te entrega 2, 3 pontos sem SG, né? E o Grêmio dentro de casa é muito forte. Anda sofrendo gol todo jogo dentro de casa? Anda, mas vai enfrentar um Vasco que não anda lá essas coisas, certo? E o outro zagueiro meu vai ser o Bruno Alves, tá? O Bruno Alves também tá com bastante regularidade. São Paulo é a terceira melhor defesa da competição e vai enfrentar, né, o terceiro pior ataque. Tô dobrando São Paulo por enquanto? Tô dobrando São Paulo por enquanto, tá? Até a live, de repente, posso mudar alguma coisa, certo? E até escalei sem a gente olhar em desarme, tá? Vamos dar uma olhadinha em desarmes. Ó, quem vem desarmando com seus zagueiros dentro de casa muito mesmo é o Fluminense. Veja como o Fluminense vem pontuando bem, tá? Em segundo vem o Santos, né? E até que o Palmeiras cede uma quantidade considerável. Mas aqui é clássico, sabe como é que é, né? O Veríssimo toma bastante cartão, é meio complicado escalar aí algum zagueiro aí do Santos nesse jogo, né? Deixa eu ver dos times que vão jogar fora de casa aqui, ó. O Flamengo cede bastante, mas o Botafogo não vive um bom momento. E o Red Bull Bragantino também cede bastante, né? Claudinho, o Ítalo, o Arthur, parte bastante pra cima, mas o Curitiba não desarma quase nada com os zagueiros dentro de casa. É mais pra SG mesmo. E dos times que vão jogar fora, quem é que cede muito desarmei? Novamente o Atlético Mineiro, tá? Repito a dizer, todo time que é ofensivo cede bastante desarme. Ó, mesma coisa São Paulo, bem ofensivo também jogando dentro de casa, cede bastante desarme, tá? Internacional não vem desarmando tanto, quem está surpreendendo em termos de desarme é o Vasco, por ser zagueiro de fora de casa, né? Tanto é que a gente viu ali, ele é o nono melhor visitante da competição, mas vai enfrentar um Grêmio que não cede quase nada de desarme para zagueiro adversário. Zagueiro jogando fora de casa para desarmes, né? Eu apostaria de repente aí no Ortiz, né?
e alguns zagueiros do Palmeiras, mas sendo clássico aí eu fico meio receoso com o cartão. Então volto novamente a dizer, melhores opções ao meu ver defensivamente para zagueiros, Fluminense, São Paulo, Galo e o Grêmio, tá? Vamos já para os nossos laterais, né? Para não ficar muito extenso aí o vídeo, que sempre fica, né? Laterais que andam desarmando muito aí dentro de casa. Santos está desarmando demais. Felipe Jonathan, inclusive, decepcionou, mas vai enfrentar um Palmeiras que não cede quase desarme aí para lateral, certo? E o Atlético Goianiense vem desarmando muito dentro de casa, mas o Goiás também não cede muito. Quem é que cede muito desarme aí para lateral? Atlético Paranaense. Atlético Paranaense cede demais. Então aqui o Calegari aqui, ó, com certeza é boa. Ainda mais se a gente levar em consideração que é o lateral com melhor média básica na competição. Olha só, 5 pontos. Esse menino é uma monstruosidade. Quem assiste os jogos dele vê que ele é muito ágil para roubada de bola, tá? É um cara até que tem uma estatura baixa, mas ele é muito rápido. E ele tá com uma média básica de 5 pontos. Sabe o que é isso? O Fluminense tomando gol, ele te entrega 5 pontos. Tá com uma média de 6,46 em casa. Tá valorizado, tome cuidado, né? Foi muito bem na última rodada. Fez 14,5, então ele tá precisando de 11,90 para começar a pontuar. Mas percebam as pontuações dele. E olha só. Sofreu gol do Atlético Goianiense, sofreu gol do Flamengo, sofreu gols do Corinthians em casa e fez pontuações muito boas. Daí lembra que eu falei na live, se segurar o SG vai arrebentar. Tanto é que eu troquei ele pelo Felipe Jonathan, me arrebentei. Me arrependi, né? Mas eu tava tentando o SG contra o Sport. Olha só, segurou, o SG fez 14,5 contra o Red Bull Bragantino, né? Então com certeza é uma boa sim. Se a gente olhar realmente aqui, ó, o Atlético Paranaense cede ponto demais para lateral. Ó, o Vinha no último jogo arrebentou, fez 7 desarmes, 14,9. Então o Calegari vai ter a oportunidade, assim, vai ter um jogo propício para ele. E o que ele sabe fazer melhor? Desarmar. E com certeza esse jogo contra o Atlético Paranaense, contra o Furacão, vai ser propício para ele, tá? Olha só, o Raul Prata pela esquerda, 7,3, né? Cede demais. Até o Dudu pela direita fez 6,3 aqui, ó. O Heitor pela direita, 10,3. Realmente o Atlético Paranaense é um time que cede desarme demais, cede pontos também para laterais adversários. O Calegari com certeza é uma boa sim, tá? Felipe Jonathan aqui tá bem desvalorizado. Quem quiser dar mais escada, mais dentro de casa, Felipe Jonathan não costuma ir bem, certo? Eu prefiro ele fora de casa, mas vai ser um clássico, de repente ele pode acender e querer jogar. Acho complicado, vou evitar um pouquinho de jogadores desses dois times, tá? E dos times que vão jogar em casa, quem é que tá cedendo muito desarme aí? Novamente o Galo, o Santos, né? Times ofensivos cedem bastante. E aqui, por mais que seja um clássico, tem um confronto interessantíssimo aqui, ó. O Vinha é o segundo lateral com melhor média básica, se eu não me engano, tá? Tá com uma média básica de 3,05. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Média básica, se é isso mesmo que eu tô falando, tá? Média básica para laterais. Exatamente, o Vinha é o segundo lateral com melhor média básica. Te entrega em média 3 pontos sem SG. E o Palmeiras anda mantendo SG ultimamente, tá? Só que tomem cuidado, assim como o Calegari, foram os dois laterais que mais pontuaram. Tá precisando de 12,20 para começar, né, a valorizar. Percebam as pontuações dele. Só negativo aqui, ó, no 2-0 contra o Fortaleza. Nos demais jogos, desarma demais aqui, ó. 4 desarmes contra o Atlético Goianiense, certo? Fez 2 contra o Vasco, mas ele desarma muito. 3 desarmes contra o Grêmio. Vai ter um clássico. E aqui tem um embate interessante, né? Ele vai pegar de frente quem? Marinho. Marinho vai jogar pela direita e ele vai jogar pela esquerda na lateral. Então vai ter a oportunidade de desarmar bastante. Assim como o Calegari, o Vinha, o Palmeiras também vejo como uma das melhores opções para a rodada, tá? Pela média básica desses dois jogadores. E ó, por mais que tenha negativado aqui, ó, o Rodinei, né? É do Internacional. Eu, queira ou não queira, o Santos cede muito ponto aí para lateral, né? Porque é um jogador que joga com... É um time que joga com jogadores de extrema de campo, que partem para cima, né? Como o Soteldo e o Marinho. Então, com certeza vai possibilitar aí um grande número de desarmes, sim, pro Vinha, tá? Só fico um pouco com medo aí, né? Mas ele não é um cara muito faltoso. Tem 3 faltas apenas, 3 cartões amarelos, certo? Mas como é um clássico, né? O Marinho parte para cima, o Marinho busca o confronto ali, né? É um cara que cava muita falta, né? Mas vai ser interessante, vai ser o confronto individual mais interessante dessa rodada, certo? E fora de casa aqui, quem é que desarma muito os laterais? O Flamengo, tá? Mas aqui é contra o Botafogo, considera isso um campo neutro. Mas não dá para deixar de levar em consideração que o Felipe Luiz desarma demais fora de casa. Tem uma média de 6,21, certo? Percebam aqui as pontuações de Felipe Luiz fora de casa, sensacionais, né? Mesmo o Flamengo tomando gol todos os jogos aqui, ó. 4 desarmes contra o Galo, 6 contra o Internacional, 6 contra o Corinthians, 4 desarmes contra o Vasco, desarma demais o Felipe Luiz. Só que vai ser um clássico, considera o campo neutro, certo? Sem contar o seguinte, que o Botafogo não tá bem, não sei se o Botafogo vai partir para cima, né? O Flamengo. É clássico, é complicado dizer alguma coisa porque a camisa pesa nessa hora, né? E geralmente clássico, quem tá pior vence, né? Geralmente, pelo menos aqui em Florianópolis, Avaí e Figueirense é assim, tá? E o Botafogo, por sua vez, oscila em ceder bons pontos e negativar alguns poucos jogadores. Vejo o Felipe Luiz como uma boa, sim, assim como o Isla também, tá? Porque é muito ofensivo, certo? Se a gente dá uma olhadinha aqui no Isla, aqui, ó, é um dos laterais com o maior número de assistência na competição, tem 5, certo? Tem uma média de 4,43 jogando fora de casa.
né? Então os laterais do Flamengo costumam jogar melhor fora, certo? Do que dentro de casa. E como o Botafogo não tá bem, certo? Mesmo sendo clássico, eu acredito que vale a pena a indicação sim. E pontuação média, como é que tá? Quem é que anda pontuando muito? O time que mais pontua com laterais dentro de casa é o Galo disparado, tá? Muito por causa das atuações ali, né, do Arana, e com o Arana dentro de casa joga solto, livre, tem liberdade, joga com meia ponta de lança, cortando pra dentro, ou até mesmo como um ala lá pela esquerda do lado do Keno, tá? Então tá pontuando muito o Galo dentro de casa com seus laterais, certo? Principalmente por causa do Arana, e o Inter anda cedendo bastante pontos, tá? E antes do Internacional, quem é que cede muito? Bragantino cede, Sport também cede uma quantidade considerável, ó, e o Atlético Paranaense também, certo? Então, novamente aqui o Calegari vai ter uma oportunidade muito boa de pontuar bem nessa rodada, certo? Assim como os laterais do São Paulo também, tá? O Sport cede uma quantidade considerável aí, né, de ponto para lateral. E como a gente viu aí nos últimos 5 jogos, só fez gol contra o Santos, nos demais jogos passou em branco, né? Então, querendo ou não queira, tem o terceiro pior ataque da competição. De repente aqui, finalmente, né, de repente aqui o Reinaldo vai ter oportunidade de pontuar bem, né? Então vejo sim como boa opção assim, ó, novamente, Calegari, né? Reinaldo pode dar certo sim, pode dar certo. Por que pode dar certo? Né? De repente tô até pensando em dar uma chancezinha pro Reinaldo. Por quê? O Reinaldo tem uma média de 3.55 jogando em casa? Tem, mas é um cara que tem uma certa regularidade, né? Só que ele fica meio apagado jogando em casa tudo. Mas como ele tá batendo a maioria dos escanteios aí, né? Ele bate o escanteio pela esquerda e quem bate pela direita é o Dani Alves. Sempre existe uma possibilidade real de assistência. Ele bate pênalti, então é um cara que tem muito potencial, né? Realmente, dentro de casa, só na segunda rodada contra o Fortaleza que ele limitou quando ele deu uma assistência e fez 11 pontos. Nos demais jogos aí, dificilmente ele passa de 5 pontos, né? Mesmo mantendo o SG. Então o Reinaldo é um caso complicado, ainda mais quando ele aparece entre os mais escalados. Aí parece que ele dá uma tremida. Mas contra o Sport eu acredito que ele tem chance de ir muito bem sim, tá? E o outro lateral com certeza que é o Arana, né? O Arana é um dos laterais com melhor média dentro de casa, 6.59. Certo? Se a gente verificar aqui as pontuações do Arana aqui, ó, são sensacionais dentro de casa aqui, ó. Sensacionais, vai muito bem. Mesmo perdendo o SG, em muitas oportunidades vai bem porque é muito ofensivo aqui, ó. Perdeu o SG contra o Vasco, fez um gol, certo? Fez 9.6. Perdeu o SG aqui, ó, contra o Fluminense, certo? E fez um gol, fez 10.9. É um cara que tem muita liberdade para jogar dentro de casa. E como a gente viu ali, o Internacional, por não estar fazendo gol nos últimos jogos, vem cedendo muito ponto para lateral, tá? Vejo o Arana assim como boa. Vejo também, de repente, o Reinaldo aí vai conseguir dar uma deslanchada. E com certeza, as melhores opções para rodada, ao meu ver, juntamente com o Arana aqui, ó, é o Vinha e o Calegari, que estão jogando muito, certo? Tem uma média básica muito boa. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto aí para lateral adversário? Curitiba. Mas o Red Bull Bragantino não anda pontuando muito, né? Quem mais pontua com seus laterais fora de casa? Corinthians, mas Fortaleza e Corinthians não vai valer, né? Vai ser antecipado para quarta-feira, como a gente viu ali, certo? Sport anda pontuando bem e aqui, ó, Flamengo novamente, mas o Botafogo não é um time que cede muito ponto, né? Então assim, ó, vou ficar novamente com a minha opinião, tá? Entre São Paulo, Palmeiras, Grêmio, tá? Para mim, ao meu ver, não, São Paulo, Grêmio, né? E Fluminense, ao meu ver, são os 3 sistemas defensivos aí, de repente, que pode dar certo aí nessa rodada. Principalmente aí, né, o São Paulo, né, e o Grêmio, tá? Mas com certeza o Arana é uma boa, Reinaldo é uma boa, Vinha a gente fica uma boa, Calegari é uma boa, o Reuela também é uma boa, tá? Tem média de 4 pontos jogando em casa, certo? É um cara que não negativou dentro de casa ainda, é um cara que tem bastante liberdade de chegar à frente. O Vasco não tá bem, como a gente sabe, tomou 4 ontem, né? Não vou ficar repetindo muito isso, né, em casa. Ó, percebam, o Vasco não é um time de imitar tantos laterais, mas cede bons pontos sim, tá? E o Reluela é um dos laterais com melhor desempenho no Cartola aí em termos de regularidade, né? Então tem muita opção, até mesmo o Guga, tá? Até mesmo o Guga tem uma média de 6.52 jogando em casa, o Guga do Galo, né? E percebam, olha só, bem com excelentes pontuações dentro de casa. Não é um Arana, né? Mas pontua muito bem. Por quê? Porque ele fica mais na contenção, desarma mais, né? O Arana já tem mais liberdade, mais chance de SG e gol. Sem contar que o Arana batendo de vez em quando alguns escanteios aí, né? E algumas faltas. Né? Felipe Jonathan receoso, Felipe Luiz já falei, Bruno Pacheco muita regularidade fora de casa, né? Percebam aqui, ó, 4.20. Lembra que eu falei para vocês, né? Ó, que é um lateral que mesmo perdendo SG, sempre falo, né? Todo vídeo vai pontuar aqui, ó. Olha só, novamente, com 5 desarmes contra o Vasco, na vitória de 4-1 ontem, perdeu SG e fez 3.5, né? É um lateral de muita regularidade realmente. Deixa eu dar uma olhadinha se o Bahia anda cedendo muito ponto. O Bahia cede uns pontinhos sim, tá? Cede mais do que negativa, né? Não é um dos times que mais cede, mas o Bruno Pacheco sempre é bom dar uma indicada, porque queira ou não queira, ele tá entre os laterais com melhor média básica. Vamos lá, Danedinho, um lateral com média básica, que até fugiu na minha cabeça agora. Eu sei que foi o Calegari e Vinha, ó. Vitor Luiz é o quarto, né? Mas vai ter o clássico contra o Flamengo, complicadíssimo, né? Felipe Jonathan aqui, ó, é o quarto, mas a gente de casa não gosta dele. O Reuela já aparece em quinto e o Guga também, ó. Então, realmente, as melhores opções para rodada, realmente, são essas que eu indiquei, ao meu ver, tá? Principalmente por causa do confronto aí, né? Então, Calegari, Vinha, Palmeiras, o Reuela
Reinaldo do São Paulo, Guilherme Arana e o Guga do Galo, tá? Correndo aí um pouquinho por fora, Felipe Luiz e o Bruno Pacheco. São as melhores opções mesmo, mas tá bem de lateral, gostei, tá? Nesse momento aqui eu vou com o Arana, tá? O Arana aqui, ó, a maioria dessas pontuações altas é dentro de casa. Dentro de casa ele tem muita liberdade, vai enfrentar um Internacional que se defende bem, mas não tá bem na competição. E o Galo tem uma média superior a 2 gols por jogo dentro de casa, certo? Tô muito na dúvida, queria ir muito com o Vinha, mas vai pegar o Marinho ali de frente. Queria ir muito com o Orejuela também, né? Mas tô meio assim pra dobrar o Grêmio, porque o Vasco que não queira andar fazendo os golzinhos aí fora de casa, certo? Queria ir muito com o Calegari, esse menino aqui é sensacional, a média básica dele é fora de série. Mas assim, ó, o pessoal vai até achar meio estranho, mas eu tô pensando seriamente aí em dar mais uma oportunidade pro Reinaldo jogando dentro de casa, né? Com isso eu dobraria o São Paulo, né? Eu dobraria o São Paulo, porque o Reinaldo tá batendo escanteio direto, bate falta, tem o pênalti pro seu favor, né? Se manter o SG, pode te entregar alguns bons pontos. É que ele é um cara que ele não tem um desempenho tão bom assim dentro de casa, né? E o Calegari vai ter uma grande chance aí, né? Em roubada de bola. O Atlético Paranaense é um dos times que mais cede desarme aí dentro da competição. De repente aí com certeza aí pode dar certo, tá? Tô bem em dúvida entre o Calegari aqui, o Orejuela, né, o Reinaldo ou até mesmo o Guga, tá? Até mesmo dobrar aí, né, os laterais do Galo. Mas acho que vai ser um confronto um pouquinho mais complicado contra o Internacional, mesmo estando mal. É que dos confrontos aqui, ó, queira ou não queira, o do Sport é o mais favorável de todos eles, tá? Eu vou triplicar o São Paulo, tá? Vou triplicar o São Paulo, certo? Vou triplicar o São Paulo. Por hora eu vou fazer isso, mesmo sabendo que o Reinaldo não tem bom desempenho dentro de casa. Vou dar mais um voto de confiança para ele, porque quem não querer, o São Paulo tá buscando, né, a ponta de cima da tabela, tem 2 jogos a menos e ele precisa confirmar a vitória dentro de casa. Tá certo? Vamos lá para os nossos jogadores de meio de campo. Vamos deixar a pontuação média, né, para meias. Quem é que anda pontuando muito com seus meias dentro de casa? Aqui tá bem equilibrado, mas vejo assim, ó, um pouquinho mais de vantagem o Grêmio, tá? O Grêmio anda pontuando bem. E quem não queira aqui, ó, o Vasco também aqui, ó, não é o que mais cede, mas não é o que menos cede. Tá na parte intermediária. Então vejo sim o Grêmio como boa opção. Ainda mais se a gente levar em conta aqui, ó, um dos melhores meias nesse momento do futebol brasileiro, né? Se chama Jean-Pierre. Esse menino aqui, eu sempre falei dele. Quem acompanha o canal desde o ano passado sabe que eu gosto dele. Ele é um cara clássico, joga de cabeça erguida, desarma algumas bolas, bate falta, bate canteio, bate penalidade. Tem uma média de 9,67 dentro de casa, olha só. Depois que o Jean-Pierre voltou da contusão e começou a jogar, o Grêmio começou essa arrancada, né? Começou a ter essa sequência de vitórias. E quem não queria, o Vasco nos últimos jogos aí cedeu bons pontos aí para jogador de meio. O Gabriel Sara fez 6.4 com 4 desarmes, sem gol e sem assistência, tá? Vejo muito potencial nesse menino, vejo uma baita numa opção para rodada, certo? Dos times que vão jogar fora de casa, quem anda muito cedendo muito ponto além do Vasco da Gama, Red Bull Bragantino, tá? Então vejo também aqui, ó, outro jogador que estava bem, né? Não dá para saber ao certo como é que vai voltar, o Giovanni Augusto. E futebol é momento. E ele tá com muita regularidade, tem uma média de 5,50 jogando dentro de casa. É o cara que participa diretamente das jogadas ofensivas ali do Curitiba. O Giovanni Augusto só não escalo ele mais vezes porque o Curitiba não vive um bom momento, tá? Se ele tivesse nesses times de ponta da tabela, com certeza não sairia do meu time. Aí dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto aí pra meio campo? Aqui a disputa tá grande, o Grêmio cede, o Fortaleza também cede, mas não vai valer esse jogo do Corinthians, né? O próprio Botafogo, mas aqui o que chama atenção é os pontos conquistados. Quem é que conquista muito ponto aí com seus jogadores de meio de campo? Bragantino, né? Por quê? Por causa do Raul em desarmes, né? O Ceará, por quê? Por causa do Vinícius, tá jogando muito. E o Flamengo, porque tem ali Arrascaeta, tem Everton Ribeiro. Então eu vejo assim, ó, realmente Vinícius, né? Não tem muito o que falar, tá com uma média de 7,83, anda fazendo gol, dando assistência, participando de quase que todos os jogos, todos os gols, né? Do Ceará. Sempre falo isso, se tem alguém no Ceará que pode fazer alguma coisa, é o Vinícius. Finaliza muito de média e longa distância, bate falta, bate alguns escanteios, bate penalidade, como a gente viu no jogo de ontem. Então realmente é um cara que não dá para deixar de fora nesse momento, né, que ele vive. O Bahia, por sua vez, cede alguns pontinhos, negativa a outros. Então o Vinícius seria mais realmente pela fase do Vinícius. Sem contar o seguinte, tá? Que eu dei uma olhadinha aqui no histórico. Bahia e Ceará, tá? Dentro da Fonte Nova, os últimos 5 jogos, 2 vitórias do Bahia, 2 do Ceará, é bem equilibrado. E um empate, né? E realmente aqui, ó, o Ceará só passou em branco em um jogo, que foi 0-0, justamente nesse empate. Nos demais jogos sempre fez gol. Então o Vinícius vejo como boa assim. A Arrascaeta não tem nem muito o que falar, né? Tem uma média de 8,80, médias melhores fora do que dentro de casa. É um clássico, né? Um cara acima da média, não só para Cartola, né? Para mim é um dos melhores meio-campos aí da atualidade no futebol brasileiro, se não for o melhor, né? E realmente o Botafogo tá muito mal, anda cedendo alguns bons pontos aí, né? Então realmente, e como eu quero dar uma equilibrada aí, como tem muito clássico tudo, eu acredito que eu vou acabar escalando a Arrascaeta para não ficar sem nenhum jogador do Flamengo, né?
que o Botafogo realmente não viu um bom momento, né? Raul, como a gente sabe aí, o Raul desarma demais fora de casa, aí ó, tem uma média de 6.41, ontem fez 4 desarmes novamente com 3.3, né? Então é um cara que entrega aí ó, 3, 4 pontos facilmente jogando fora de casa, tá? Só em desarmes, é um cara de segurança, um jogador de segurança que a gente pode dizer, né? Rafael Veiga vive um excelente momento, né? É um clássico, mas tem médias melhores em casa que fora, 2.96, certo? Pode ver, ó, fora de casa não pontua tão bem, deve ser um jogo mais intrucado, mas no time do Palmeiras, ali no meio de campo do Palmeiras, é um cara que vinha com muita propriedade, tá? Vinha jogando muito bem, então de repente se quiser apostar em algum meio campo aí do Palmeiras, o Veiga pode ser uma boa, apesar que eu prefiro o Zé Rafael aí, né? Não sei se ele vai estar apto para jogar ou não, né? Mas jogando fora de casa, eu prefiro o Zé Rafael, mas é um clássico, é meio complicado, tá? Patrick fora de casa também pode fazer alguma coisa, Sobral, tem uma boa regularidade aí, né, em termos de pontuação básica, né? Everton Ribeiro vive um bom momento, fora de série ali, Arrascaeta é ele, né? Rodriguinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Rodriguinho. O Rodriguinho tá com uma média de 4.95, último jogo dentro de casa, falei bem dele, foi mal, né? Mas vinha com uma certa regularidade, né? Como é um jogo de muitos gols aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Bahia e Ceará. É mais pro Ceará, apesar de ser 2 vitórias para cada lado e um empate, tá? Maurício Benítez está voltando agora. Cittadini, gosto muito dele fora de casa, sempre falo isso, ó, tem uma média de 4.99. Olha só, sempre te entrega alguns bons pontos. Contra o Palmeiras na 23ª rodada, né? Fora de casa, fez 5 desarmes e ele é um meio ofensivo, tá? É um cara que participa demais ali, consegue desarmar algumas bolas, de repente pode dar certo. Mas eu acredito aí, ó. E claro, né? Tem um Galhardo aqui que vive um momento muito ruim, né? Percebam aqui, ó, que nas últimas pontuações aqui, ó, na 22ª, na 23ª, tá? O Galhardo vem mal, né? Pra quem quiser ir pra valorização é uma boa, tá precisando menos 2 pontos, começa a valorizar, certo? Mas o Galo dentro de casa aí é um time que não cede não costuma ceder muitos pontos, tá? Oscila entre ceder, né? E entre não ceder pontos, né? E o Galhardo não é um cara que desarma muito. Mas quem quiser dar uma arriscada, futebol é momento, tá? Não vejo o Galhardo com bons olhos para essa rodada. No máximo, de repente, eu vou botar ele no time de valorização. Acho que o Vinícius do Ceará vive um momento melhor. Arrascaeta também. O próprio Giovanni Augusto vive um momento melhor. Rafael Veiga vive um momento melhor. Jean-Pierre vive um momento melhor. Everton Ribeiro vive um momento melhor, né? Eu acho que tem outras opções, tá? Daí tem outros jogadores de maior regularidade aí, ó. Citadinho fora de casa pontua bem, né? O próprio Raul também fora de casa costuma pontuar bem. Patrick bem voluntarioso, às vezes vale a pena. Mas nesse momento aqui, cara, eu vou ser bem sincero, gente. Eu vou dar uma distribuída aqui, tá? Porque não vai dar pra escalar todo mundo, né? Eu vou com o Vinícius, né? Porque o Vinícius tá com uma regularidade tremenda, participando muito de gol, dando assistência, né? Vou com a Arrascaeta, né? Quero alguém do Flamengo nesse clássico, mesmo sendo clássico, né? O Botafogo não vem bem, certo? Queria ir muito com o Giovanni Augusto, né? Olha só o Giovanni Augusto como é que tá. Mas o Curitiba não tá bem, né? Não tá bem, então é meio complicado. Então eu queria outro jogador aqui, ó, que vem arrebentando, tá? Por mais que as últimas pontuações não apareçam muito, gosto muito dele, tá? Eu vou com o João Pierre nesse momento, mesmo porque ele bate falta, bate escanteio, pode bater penalidade, dependendo de quem tiver em campo, tá? Então eu tô escalando pelo momento dos jogadores, tá? Queira ou não queira, ao meu ver, tá? Ao meu ver, junto com o Rafael Veiga aí, de repente aqui, ó, e o Everton Ribeiro, de repente esses jogadores aqui, ó, são os 4 melhores, os 3 com mais esses 2, os 5 melhores meio-campos na atualidade do futebol brasileiro. Claro, o Galhardo estaria nessa lista, mas caiu muito aí nos últimos jogos aí com o Internacional. Nos últimos 3 jogos não vem jogando bem, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em desarmes, né? Quem é que vem desarmando muito? Fluminense, ó. Fluminense vem desarmando muito e o Atlético Paranaense também cede bastante. E o time que mais cede desarme jogando fora de casa é Red Bull Bragantino. E aqui, de repente, né, o próprio Giovanni Augusto pode dar certo, tá? Mesmo jogando em casa. Porque querendo ou não queira aqui, ó, ele é um meia ofensivo e tem 31 desarmes, gente. 31 desarmes de 16 jogos. Ele desarma quase 2 bolas por partida, mesmo sendo um meia ofensivo. Então, de repente, aí, ó, o Giovanni Augusto pode dar certo sim, né? Eu vejo como boa opção. Apenas estou tentando escalar outros jogadores que têm chance, de repente, maior de assistência e gol, tá? Mas com certeza é boa opção. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito desarme? Ó, novamente Fluminense, né? E realmente o Atlético Paranaense é um dos que mais desarma aí, ó, juntamente com o Red Bull Bragantino. Vejam também como o Cittadini é um cara que pode entregar alguns bons pontos ali na regularidade e até mesmo em desarme. E claro, com chance de assistência e gol, né? Porque, assim como o Giovanni Augusto, são meios ofensivos, né? E o Red Bull Bragantino aqui, ó, é o segundo que mais desarma, muito por causa do Raul, que tem uma regularidade tremenda e 3, 4, 5 desarmes jogando fora de casa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em gol, né? Que gol é a alegria do futebol. Olha só, quem é que anda sofrendo muito gol de jogador do meio de campo? O Atlético Paranaense, o Vasco, tá? São os times que mais sofreram gols, tá? De jogador do meio de campo. E por mais que o Grêmio não tenha feito muitos aí pelos jogos que valendo pelo Cartola, tá? Jean-Pierre vejo sim como uma boa, tá?
Assim como aqui, ó, o Nenê, vou deixar o Nenê um pouquinho de lado, né? Aconteceu uma coisa estranha ontem. Geralmente eu sei que o Nenê não joga o tempo todo, mas ontem ele foi substituído no intervalo, né? Vou dar um tempinho no Nenê. Eu sei que ele tem potencial, bate pênalti tudo, mas vou dar um tempinho. E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que anda fazendo muito gol aí? Aí é quem entra minhas escolhas. Olha só, nos últimos 5 jogos fora de casa, tá? Quem mais fez gol com seus jogadores de meio de campo foram Flamengo e Ceará. E depois veio o Internacional. Só que querendo ou não queira, o Galhardo não vem bem, tá? Até queria dar uma apostadinha novamente no Galhardo, mas vou esperar mais um pouquinho. Mas é um cara que tem um potencial enorme, tá? Se tem alguém naquele time do Inter que pode fazer uma coisa, com certeza é o Galhardo, tá? Mas nesse momento eu vou com o Arrascaeta, né? O Jean-Pierre e o Vinícius, né? Como eu falei, repito dizer, juntamente aí com o Everton Ribeiro aí e talvez o Rafael Veiga, são os melhores meio de campos, né? No momento do futebol brasileiro. E claro, tem o Galhardo que caiu um pouco de produção e tem o Giovanni Augusto, né? Que infelizmente joga num time que não tá tão bem assim na tabela, que é o Curitiba. Já vamos deixar em gol aqui, vamos para atacante, né? Os times que mais vem fazendo gols dentro de casa aí, ó. Olha só. O Santos vem fazendo muito gol dentro de casa. E queria muito escalar o Marinho, mas queira ou não queira, né? O Palmeiras é um dos times que menos sofreram gols de atacantes jogando dentro de casa. É um clássico. Mas o Palmeiras melhorou muito defensivamente, gente. Se a gente perceber aqui, ó. O Santos tem uma média de gols como mandante de 1,92, certo? Mas o Palmeiras tem uma média de gols sofridos como visitante de 0,82, certo? E percebam aqui, ó. O Palmeiras aqui, nos últimos jogos fora de casa, melhorou muito aqui, ó. Tomou aquele gol de fora da área, né? Aquela paulada do Goiás lá aos acréscimos, certo? Mas nos outros jogos contra Vasco e Atlético Goianiense não vinha sofrendo gols. O Abel Ferreira melhorou muito, tá? O time do Palmeiras, certo? Melhorou muito mesmo. Mudou da água pro vinho, do Vanderlei para ele, certo? O Santos, por sua vez, não. O Santos, por sua vez, dentro de casa é muito ofensivo, tá? Justamente por causa do Marinho, que vive um excelente momento. Então eu tô muito na dúvida, tá? Se bota o Marinho ou não, ainda tô pensando, certo? Tô fazendo vídeo aqui, ó, e não sei o certo que eu vou fazer ainda, tá? E dos times que vão jogar fora de casa, quem anda sofrendo muito gol aí de atacante adversário, Ceará tá sofrendo, faz muito gol, mas sofre muito gol fora de casa. Internacional vem tomando muito gol, certo? E aqui realmente o Keno, né? Savarino, jogadores do Atlético do Galo, vale a pena, porque se a gente olhar aqui, ó, o Galo tem uma média sensacional, né? Uma média de 2,25 jogando em casa, certo? O Galo costuma fazer muitos gols dentro de casa aí, ó. Passou em branco apenas contra o Sport, que fez aquele ferrolho, se defendeu muito bem. Mas acredito que o Internacional não vai fazer isso, vai ter que buscar o jogo um pouquinho, né? E de repente vai se abrir um pouco aí pro Galo, né? Mas realmente o Galo dentro de casa é muito ofensivo. Vejo com bons olhos sim os atacantes do Galo, principalmente pelo momento aí que vive o Internacional. E depois e juntamente com o Inter, quem recebe muito gol aí para atacante adversário, o Sport. E por mais que os atacantes do São Paulo não estejam pontuando dentro de casa, eu acho que vai ser uma boa oportunidade de repente pro Brenner ou até mesmo o Luciano pontuarem bem, tá? E aqui vamos dar uma olhadinha aqui nos atacantes, certo? Como a gente viu ali, o Marinho não precisa nem abrir. O Marinho é um fora de série, só resta saber ao certo aí. Ó, tem uma média de 3,16 em casa. O Marinho é sensacional, olha só. As pontuações do Marinho são fora de série, né? E o Palmeiras até que cede bons pontos aí para atacantes, tá? Cede alguns bons pontos aí, ó. Mesmo não fazendo gol, tá? O Chico aqui, ó. O Chico fez 7,4. Né? E o Marinho é tipo de jogador como o Chico, que participa diretamente das jogadas ofensivas, tá? Quem não vejo assim como boa, tá uma média de 9,26, certo? Vem muito bem dentro de casa, é um cara que pontua demais dentro de casa. E o Internacional aí, queira ou não queira aí, ó, nos últimos jogos vem cedendo alguns pontinhos, tá? Vem cedendo alguns pontinhos. E o Galo é muito ofensivo. PP também vejo como uma excelente opção, né? 9,9 jogando dentro de casa, é outro jogador de muita regularidade. Cara, olha, nessa rodada, se pudesse escalar 4, 5 atacantes, era a rodada ideal, porque, ó, tá complicado, tem muita opção, tá? Tem muita opção. E o Vasco cede uns bons pontos aí para atacante, tá? Só negativou o Pablo aqui, que entrou no segundo tempo, mas cede alguns bons pontos sim, tá? O PP é uma boa sim, assim como o Luciano e o Brenner também, tá? O Luciano tá com mais equilíbrio, né? Tem uma média de 6,04, quase a mesma média aqui fora. Tá com mais regularidade, se a gente ver as pontuações aqui, ó. Ele é mais regular do que o Brenner. O Brenner é porque joga no centro da área, tem possibilidade de fazer mais gols, por exemplo, né? Ó, realmente tá com uma regularidade tremenda, né? E ó, o Sport cede ponto demais para atacante, hein? Principalmente aí no último jogo contra o Santos aí. Imitou o Marinho, sorteio também, fazendo pênalti. O Marinho deixou ele bater o pênalti, senão ia fazer mais pontos ainda, né? Claudinho vive um bom momento, é um jogador de muita regularidade aqui, ó. As médias dele, tanto dentro quanto fora de casa. É um cara que sempre te entrega bons pontos, ó. Ontem no 0x0 fez 4,6. É um cara muito regular, é um cara bom de bola, tá? Curitiba, por sua vez, aqui cedeu bastante pontos pro Elber, que fez gol e deu assistência.
Mas nos demais jogos aqui é complicado. Vai ter que fazer gol, dar assistência para pontuar bem. Se bem que o Claudinho tá com uma média básica razoável, 2.04 aí para atacante, de repente pode valer a pena, tá? Tem muito atacante para essa rodada, gente. O próprio Brenner aqui, ó, tem médias melhor que o Luciano dentro de casa, 8.06. O problema é que ele oscila mais, né? Ele dá umas mitadas maiores que o Luciano, mas também dá umas negativadas às vezes, né? Ele oscila bastante o Brenner, mas ele vai jogar no meio da área aí, de repente pode dar certo, tá? Pode ser melhor que o Luciano. O Luciano participa mais do jogo. Bruno Henrique também é uma boa rede dos clássicos, né? Costuma sempre fazer gols aí em grandes jogos. Tem uma média de 6.04, olha só. Tinha dado uma escorregadinha, lembra que eu falei em alguns vídeos atrás que ele tava meio assim com sono, meio freio puxado. Só foi falar isso, começou a pontuar muito bem aí, né? Mas é um cara que tem uma regularidade tremenda, né? Convenhamos aqui, ó, fora de casa, por exemplo. Eu falo assim, de maneira geral, porque queira ou não queira, pra mim é campo neutro. Quando é clássico assim, na mesma cidade, né? Mesmo sendo em outro campo, né? Em outro mando que não o Maracanã, pra mim é campo neutro. Vou dar uma olhadinha aqui no Botafogo em termos de atacante. O Botafogo anda cedendo bastante ponto para atacante, hein? Nossa senhora. Cede ponto demais para atacante, hein? Nossa, como tá difícil escalar atacante essa rodada. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tô dando uma olhadinha aqui em gols, né? Vou dar uma olhadinha aqui em pontuação média. Ó, percebam aqui, ó. Como o Botafogo vem sofrendo muito gol de atacante aí em casa, ó. É o time que mais vem sofrendo gols de atacante jogando em casa. Realmente complicado. Tá bem complicado, tá? E o time que mais vem fazendo gol com o atacante fora de casa, Ceará, Red Bull Bragantino, Palmeiras e o próprio Flamengo, né? Então realmente atacante do Flamengo ali, de repente o Gabigol vai voltar, Bruno Henrique, são excelentes opções, tá? Deixa eu dar uma olhadinha em pontuação média. Ceará vem pontuando muito, Bragantino também, Palmeiras, até o Sport pontuou. O Flamengo já em termos de pontuação já não é tanto. Os times que vão jogar em casa, quem é que tá cedendo muito ponto aí para atacante adversário? Bahia tá cedendo bastante, mas a briga aqui tá grande. Deixa eu ver se dá uma clareada aqui nos mandantes. Realmente o Galo e o Grêmio pontuam demais com os atacantes dentro de casa. E depois, né, vem o Santos, certo? O Palmeiras já não cede tanto assim, tá bem defensivamente, né? Internacional cede um pouco mais, né? E o Vasco também não cede muito. Tá puxado, hein, essa rodada, hein? Quem é que cede muito ponto aí para atacante? O Sport cede muito, tá? O Sport cede muito. Depois do Goiás, é o time que mais cede. Daí entra aqui os atacantes do São Paulo, porque queira ou não queira, tem um poderio ofensivo grande. Realmente tá complicado para atacante, gente. Eu vou ser obrigado a dizer que tá. Nunca tive tanta dúvida para escalar em termos de atacante, tá? O Robson preferi ele, né, mais jogando fora de casa do que em casa. Léo Chu melhorou muito esse rapaz, tá com uma média de 5.73. Olha só, ele vem de 3 boas pontuações, né, jogando fora de casa. Realmente o Ceará faz muito gol fora de casa, essa que é a verdade. Deixa eu dar uma olhadinha se o Bahia ainda tomando muito gol aí. Tomou bastante gol aí de atacante dentro de casa, tá? E de atacante extremo, ó, o Savarino, o Luciano joga um pouco mais aberto que o Brenner, Keno também. Olha, o Chu pode ser uma boa aí pra essa rodada aí, pode ser uma peça alternativa, tá? O Kaiser jogando fora de casa, sempre falo que o Kaiser tem boas pontuações fora de casa, ó, uma média de 6.90, mas vai enfrentar um Fluminense que defensivamente melhorou bastante. Pode ver, o Kaiser aqui ele oscila entre entregar bons pontos, fazer gols, né, e entregar poucos, mas é um cara que tem um certo equilíbrio aí dentro da positividade, né, um cara que tem regularidade. O Fluminense, por sua vez, aí, ó, anda cedendo alguns bons pontos aí, ó, para atacante adversário. O Fluminense cede uns pontinhos bons aí. Mas de repente pra sair desmascarado pode ser uma boa. Mas assim, ó, eu tô abrindo aqui, mostrando pra vocês, né, pra dar uma opção. Rony arrebentou, né? Se o Rony jogar centralizado, não sei se vai voltar outro atacante. Eu gostei muito, tá? Falei na live, né? E vou repetir novamente aqui. Assisti o jogo do Palmeiras na Libertadores. Gostei da maneira do Rony jogar centralizado, né, naquele time do Palmeiras. E deu certo, tá? No último jogo também foi bem. Então, se ele continuar jogando centralizado, é uma boa opção sim, tá? Mesmo sendo um clássico. Certo? Ó, tem o William Bigode. Provavelmente ele vai jogar mais aberto, o Rony, ó. Se for o William que for com ele, né? A gente vai saber depois desses jogos da Libertadores. A gente tem muita peça boa, tá? Mas eu ficaria com os mais manjados, entre aspas, né? É Marinho, Keno, PP, Luciano, tá? O Brenner, Bruno Henrique. Tá, essas aí são as melhores opções, como eu falei. Se desse para escalar 5, então assim, ó, como a rodada vai ser difícil, eu não sei ao certo o que vai acontecer por enquanto por causa dos jogos da Libertadores, tá? Eu vou tentar dar uma pulverizada. Tô fugindo um pouquinho aí do Palmeiras e Santos, certo? Mesmo porque dei uma olhadinha aqui no histórico aqui, ó. É um jogo de poucos gols, tá? Nos últimos 5 jogos dentro da Vila Belmiro, foram 2 vitórias do Santos, 2 empates e 1 vitória do Palmeiras. E teve 2 placar 1 a 0, apenas magrinho.
um 0 a 0 e um 1 a 1. Apenas um jogo 2 a 0. Então geralmente é um jogo de poucos gols, tá? E pensando nisso aí, tá? Eu vou botar o Keno, certo? Pela regularidade que o Keno vem tendo dentro da competição, principalmente dentro de casa, o Galo é muito ofensivo, faz mais de 2 gols por jogo dentro de casa, o Internacional não tá bem. E o histórico aqui, ó, é de muitos gols, tá? É um jogo de muitos gols. Geralmente a média é de 3, 4 gols por partida. Atlético Mineiro e Internacional. E como o Inter não tá tão bem assim, né? Vou dar uma apostada no Keno. Queria ir muito com o Bruno Henrique, tá? Queria ir muito com o Bruno Henrique. Mas os últimos clássicos aí, Botafogo e Flamengo, não tem saído tantos gols assim. Então eu prefiro apostar em quem? No PP, que tá com muita regularidade, certo? O confronto Grêmio e Vasco é muito favorável pro Grêmio, tá? Faz 10 jogos que o Vasco não vence em Porto Alegre desde 2006, certo? E o Grêmio fez... A média do Grêmio nesses últimos 5 confrontos é de aproximadamente 2 gols por partida, tá? Então vou com o PP, sim. O PP tá muito bem. Tô só na dúvida aqui entre o Brenner, tá? Que joga mais centralizado, Sport, queira ou não queira, um adversário muito vulnerável, né? Do ponto de vista defensivo. Ou o Luciano, que tá vivendo um momento sensacional, né? E já se movimenta mais. Nesse momento eu vou com o Luciano, tá um pouco valorizado, mas vou com ele, certo? Olha só que complicador aqui, ó. Queria muito botar o Marinho aqui, ó. Também tô com a dúvida com o PP, já tô indo com o Jean-Pierre. Poderia, tiraria o Marinho, tiraria aqui, ó. Tiraria o PP, isso aí eu vou ver na live, tá, gente? Tiraria o PP, botaria aqui de repente o Marinho, porque daí já tô com o Jean-Pierre do Grêmio, certo? Mas eu acho que o confronto do Grêmio com o Vasco é mais favorável, né? Do que o Santos e Palmeiras, que é um clássico, certo? Daí eu tiraria o Reinaldo pra botar aqui o... Equilibraria, né? Botaria aqui de repente um Calegari, não sei, né? Pra botar aqui o Marinho, mas vamos ver na live ainda, certo? Mas nesse momento eu tô indo assim, tá? Tô tentando escalar, né? De acordo com os confrontos. Tô apostando bastante em São Paulo, né? Porque eu não queria ter o confronto mais favorável da rodada. Tô apostando no Grêmio, que vem numa crescente. Lembra que eu falei nos últimos vídeos? Nos últimos 2, 3 vídeos ando falando. Se tem 3 times nesse Campeonato Brasileiro que vem subindo muito de produção, é Palmeiras, São Paulo e Grêmio, tá? Vem subindo demais, certo? E claro, e o poderio ofensivo do Galo nunca pode ser desprezado nem de casa, nem do Flamengo, tá? Nem do Flamengo, não importa se é dentro ou fora de casa. Então por isso que eu tô indo com o Arrascaeta aqui, pra ter um jogador do Flamengo, e com o Keno pra ter um jogador do Vasco, tá? Mas ainda fiquei bem na dúvida, porque tem muita opção pra ataque, tá? Pra ataque. E como eu tô indo com essa quantidade de jogadores aí, do Grêmio e do São Paulo, tá? Eu vou ficar entre o Diniz, certo? E o Renato. Queria ir muito com o Diniz, tá? Mas o Diniz anda dando umas bobeadas. Pode ver aqui, ó. Com médias um pouco mais baixas. Às vezes dentro de casa não tá confirmando alguns jogos, né? E o Renato vem numa crescente ali, ó. As médias do Renato são maiores, né? São maiores, né? Apesar que eu acho até que, de repente, o São Paulo tem mais... Bom, mas eu vou fazer o seguinte. Pode dar tudo errado, né? Pode dar tudo errado, mas a chance é grande de dar certo. Vamos dizer, né? Queira ou não queira, o São Paulo tá buscando a liderança do campeonato. O Sport tá na zona de rebaixamento, né, gente? Pô, o Sport aqui, ó. É o 16º, tá ali na beiradinha com o Vasco ali, ó. Né? Complicado, ó. Deixa eu ver. 1, 2, 3. É a terceira pior defesa da competição, né? Queria ir muito com o Renato, mas nesse momento eu vou com o Diniz, tá? Vou com o Diniz. Eu queria que o Renato, porque eu queria botar o PP de capitão, né? O menino tá muito bem, realmente, né? Tô na dúvida, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver, pra gente dirimir essa dúvida, né? Já vimos pontuação média, vamos pra treinador. Quem é que vem mais pontuando com o seu treinador de casa? São Paulo ele vem pontuando demais, né? E o Internacional também cede bons pontos. Dos times que vão jogar fora aqui, quem é que mais cede ponto? O Sport realmente cede, só que o São Paulo não vem pontuando bem dentro de casa, né? E o que mais cede é o Goiás, tá? Por incrível que pareça. O Atlético Goianiense, de repente, aí, ó, pelo histórico tudo, de repente pode ser uma boa pra rodada, tá? E depois do São Paulo, quem é que mais vem pontuando aí em casa, como treinador? O Grêmio, com o Renato. Só que o Vasco não cede quase nada, tá? Tô apostando mais no Grêmio, né? Pelo desempenho individual de jogadores do que na coletividade, né? E pensando na coletividade, de repente o Diniz aí mantendo o SG pode ser uma boa. E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que vem pontuando muito bem? Tá bem equilibrado, mas o Flamengo é o que mais pontua, né? Então realmente se fosse para apostar em alguém, algum treinador seria o Ceni, certo? Jogando fora de casa, e dentro de casa ficaria com o Diniz, né? Com o Renato, ou até mesmo o Sampaoli, certo? Então nesse momento aí eu acho que eu vou ficar realmente com o Diniz, certo? Mas isso não impede de eu botar outro capitão, né? Isso não me impede de eu botar outro capitão.
Se bem aqui, ó, o Sport sofre muito. Eu vou com o Luciano. Eu vou com o Luciano porque o Sport sofre muito gol, né? E durante a semana aí eu vou ver, né? Como é que vai ser aí os jogos, né, da Libertadores, e até mesmo para ver os mais escalados, que eu ainda nem olhei. Se o Luciano for o capitão mais escalado, de repente eu vou dar uma fugida, eu vou mudar o capitão. Porque geralmente o capitão mais escalado geralmente não dá certo, né? Mas a gente tem que escalar sem pensar nessas coisas. É claro, você que disputa a liga aí, né? É claro que você tem que verificar aí como é que tá a sua pontuação, se você precisa arriscar um pouco mais, ou ser mais conservador de acordo com a sua posição nas suas ligas, tá certo? Então assim, ó, gente, isso aqui é apenas um esboço, tá? Vejo muitas opções para rodada, mas vejo com muita propriedade aí o confronto São Paulo Sport como o mais favorável, né? E daí depois vem o Grêmio contra o Vasco da Gama que não anda bem, certo? Daí é claro que tem o Galo que dentro de casa joga muito bem, muito ofensivo. Tem o Flamengo que é muito ofensivo, pega o Botafogo que não vem bem. Então assim, ó, essa rodada assim, ó, vai ter para todos os gostos, certo? Basta você acertar, né, qual é o time que vai melhor, certo? Eu tô tentando fugir um pouquinho dos clássicos, se vocês perceberam, né? Então, até que eu deixei o Marinho de fora nesse momento. A gente vai me chamar de maluco, mas por enquanto deixei o Marinho de fora, porque o Palmeiras vem se defendendo bem, tá? Mas o Marinho é um cara que pontua bem mesmo sem gol. Vou pensar direitinho, né? Dependendo de como o Renato for armar o time para Libertadores, né? E se de repente o PP não jogar, de repente vou tirar o PP aqui, né? Porque já tô com o Jean-Pierre aqui e de repente coloco o Marinho. Vou pensar ainda até a live, né? De sábado, meio-dia, tá certo, gente? Então, custando aí, ó, 155,07. Esse aí é um esboço, tá? Do time principal para a 24ª rodada. Pessoal, então é isso. Desculpa se o vídeo ficou um pouco mais longo, né? E hoje, como eu tive que pagar o pessoal da Liga de Mané, né? Tive que pagar vencedores da de novembro, né? E da Tiro Curto. Não tive tempo de analisar a rodada na parte da manhã. Fiquei só em função dos pagamentos. Para depois, só na parte da tarde, dar uma analisada rápida. Então, não tive muito tempo para analisar a rodada. Fui vendo as estatísticas aqui, né? Com alguns outros dados, escalando aí junto com vocês. Certo? Então, quer dizer que muita coisa pode mudar até a live. Na live, a gente vai dar uma... Vai ver com mais propriedade esses números. Tá certo? Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você não é inscrito, convido humildemente a se inscrever no canal. Os vídeos foram feitos para isso, para a gente trazer dados, estatísticas, para você escalar melhor aí, da melhor maneira possível no seu Cartola. No mais, um grande beijo no coração. Até o vídeo de amanhã, tá? Que hoje não dá mais tempo. Amanhã eu devo lançar o Bons e Baratos e Valorização. Bons e Baratos que foi muito bem, hein? Fez mais de 80 pontos. Fechou, gente? Vamos que vamos. Beijo no coração. Fui!